Olá, seguidores do Portal A Rede, do Doc.com, entrevista nessa série com pré-candidatos às eleições do ano que vem, esse momento pré-eleitoral, afinal de contas, daqui um ano aproximadamente, estaremos todos indo às urnas para escolher aí presidente, governador, deputados, senadores aqui no Paraná e em todo o Brasil. Hoje recebemos ele que já é senador pelo Paraná e também aí um nome que vem despontando nas pesquisas de opinião como possível candidato ao governo do estado do Paraná, senador Sérgio Moro. Seja bem-vindo ao Portal A Rede, Doc.com, aqui para nossa entrevista, senador. Eduardo, muito prazer estar aqui, um grande prazer estar no Grupo A Rede aqui para a gente conversar sobre esses assuntos. A eleição está chegando e, na verdade, tem uma certa antecipação do momento eleitoral, muito decorrente, a meu ver, da insatisfação que a gente vê no governo federal, no governo Lula. Então, um desejo de substituição e, por isso, acaba antecipando o momento eleitoral federal e acaba refletindo, muitas vezes, nas estaduais também. Mas é isso, a gente tem que prestar conta, a gente tem que dizer o que pretende fazer, o que vai fazer, quais são os projetos, quais são os planos. Então, ótimo estar aqui. Pois é, nós temos aí um cenário realmente, como o senhor bem disse, de antecipação, tanto em nível nacional quanto estadual, até porque o nosso governador, que vai ter aí uma sucessão, né? Afinal de contas ele está no segundo mandato, que é o Ratinho Júnior, está na condição de pré-candidato a presidente, né? E isso acaba também antecipando a sua sucessão aqui no Paraná. E o senhor, pela sua atuação, né, em Brasília, representando o Paraná como senador e colocado nas pesquisas de opinião, senador, está aí bem à frente de outros pré-candidatos neste momento. Eu gostaria de saber qual é a sua avaliação disso e ao que se deve, como o senhor avalia essa situação? Olha, primeiro eu fico muito contente de ver essas pesquisas que me apontam na liderança para o governo do estado do Paraná no próximo ano. A meu ver, isso reflete tanto o reconhecimento do trabalho que a gente fez no passado, como juiz e ministro da Justiça, mas igualmente o trabalho que a gente faz presente lá no Senado. Eu acho que sua voz de oposição mais ferrenha, mas também sensata contra o governo Lula, lá em Brasília, e vivemos tempos tumultuados, inclusive, no qual a gente tem que lutar, inclusive, por democracia, por liberdade, por Estado de Direito, e tem atacado esse mau rumo que a diplomacia lulista tem colocado o Brasil em rota de colisão, inclusive, com os Estados Unidos. Então, fico honrado com essa preferência. Não vou deixar o estado do Paraná na mão. Entendo que teremos tempos difíceis à frente, inclusive a partir de 2027. Mas, claro, também, né, Eduardo, que a gente precisa focar agora o que a gente está fazendo lá no Senado, as questões do país no presente, e já preparando, caso eu decida realmente concorrer ao governo, a gente já estruturando um projeto para o nosso estado. Tá certo. Como o senhor comentou dessa questão atual, né? Obviamente que a gente quer mostrar ao eleitorado as pessoas que vão disputar as eleições do ano que vem, né? Mas está longe ainda, né? Nós temos realmente que dar uma atenção a esse cenário de hoje, porque reflete no dia a dia das pessoas, né? Com impostos, com tarifas e tudo mais. O senhor que está lá, como o senhor está vendo essa questão e o que fazer para tentar melhorar? Veja, o grande problema hoje do Brasil é que o governo federal ele acredita num modelo de desenvolvimento baseado no Estado. Então, o que ele faz? Ele aumenta os gastos governamentais de maneira ineficiente, inclusive com uma expansão de cargos públicos direcionados aos amigos do rei, vamos colocar assim. E do outro lado, como isso gera problemas fiscais, ele quer resolver o rombo fiscal arrecadando da população através do aumento de impostos. Eu não concordo com essa política. Eu acredito no indivíduo, eu acredito na família, acredito no setor privado e na sociedade. Aliás, a economia do Brasil ela acaba superando essas dificuldades trazidas pelo governo apenas por sua pujança. E aqui o estado do Paraná é um exemplo.
a pujança do setor privado, seja do agro, ou seja dos outros setores da economia. Vamos lembrar que nós somos aí o 4º PIB industrial também do país, além de ter um setor de serviços cada vez mais pujante, é que tem feito com que nós consigamos apresentar resultados melhores do que os resultados em média do Brasil. E eu penso que esse modelo, essa visão do crescimento econômico baseado na valorização do setor privado é que nós temos que reproduzir também aqui no estado do Paraná. Então, por exemplo, buscar uma política de redução de tributos, buscar uma política de redução de impostos, de racionalização dos gastos do Estado, com corte, inclusive, daquilo que não é necessário, diminuir a burocracia, ter as regulações, sim, para ter um ambiente econômico propício ao investimento, mas que não seja uma regulação sufocante, né? Muitas vezes a gente vê aí pessoas que querem trabalhar, pessoas que querem empreender, sendo sufocadas por uma burocracia que praticamente impede qualquer desenvolvimento econômico. E focar o Estado naqueles serviços que são essenciais, na saúde, educação e segurança pública. Eu vejo muito, Eduardo, o Estado do Paraná como muito acima da média do restante do país. Nós somos líderes na produção, por exemplo, de vários alimentos, cevada, maior exportador de frango, somos o 2º produtor de leite, né? Tive recentemente aí na AgroLeite. Mas por que a gente não pode ser a liderança em tudo? Por que o Paraná, a gente não pode ter aquela visão assim, o Paraná em primeiro lugar, em todos os segmentos? Esse que tem que ser o objetivo, a gente precisa ser audacioso ao colocar um projeto para o Paraná. Agora, esse projeto tem que ser um projeto muito diferente daquilo que a gente vê hoje no governo federal. Senador, a gente vive aí um momento de polarização, né? Até esse embate aí agora do governo federal com o próprio presidente Trump, né, dos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos a gente vê lá realmente essa polarização entre republicanos e democratas. Brasil, esquerda, direita, mas a gente vê bastante o radicalismo, né, envolvendo. Até se a gente for pegar um pouco da sua trajetória, a gente vê críticas da parte dos radicais de esquerda por conta de tudo que envolveu a Lava Jato e as condenações da Lava Jato, envolvendo o presidente Lula, né? A gente vê algumas críticas por parte dos radicais de direita por conta da sua saída do ministério, enquanto esteve no ministério do ex-presidente Bolsonaro, né, por toda aquela questão envolvendo supostas interferências na Polícia Federal e críticas de um lado, críticas de outra, e a gente vê algumas pessoas pregando e querendo uma liderança que consiga apaziguar esses ânimos, mas não sendo nem tanto de um lado nem tanto do outro. Como que o senhor vê esse cenário de polarização? Eduardo, eu diria que eu sou independente. Eu, claro, faço oposição ao governo Lula, mas eu não me enquadro em rótulos, não gosto desses rótulos. O que eu acredito é aquilo que eu mencionei. Acredito na iniciativa privada, acredito na necessidade de proteção do direito de propriedade, acredito que a gente tem que resguardar a família, acredito num capitalismo que leva ao crescimento econômico, mas baseado numa concorrência leal, saudável, e com uma marca muito especial que a gente tem aqui no Paraná, que é o cooperativismo. O cooperativismo paranaense mostra, aliás, onde mais deu certo o cooperativismo no Brasil foi no Paraná, mostra que nós podemos sim caminhar juntos de mãos dadas. Eu não sou daquelas pessoas que acreditam que o meu sucesso depende do fracasso do meu vizinho. Ao contrário, nós precisamos aí ter solidariedade. Agora, tem algumas marcas que também me são características. A integridade, né? Ninguém combateu mais a corrupção nesse país do que eu. Ninguém mais colocou bandido que roubou o erário público na cadeia do que eu. Depois, infelizmente, a gente tem essa reviravolta política, né, de condenações sendo anuladas por motivos que ninguém entende. No fundo, é a volta da velha impunidade, mas eu posso dizer com orgulho e com honra que eu fiz a minha parte. E fiz mais do que qualquer outra pessoa nesse país nessa matéria. E outra área que, a meu ver, é essencial, que a gente precisa discutir aqui no Brasil, é a segurança pública. A gente tem que ter uma segurança pública de primeiro mundo. É inaceitável hoje em dia no Brasil que as pessoas ainda têm medo de sair na rua e ser roubadas, né, a mão armada, e com risco de perderem as suas vidas. Isso não acontece, por exemplo, mais lá nos Estados Unidos ou em países europeus. Isso é muito raro de acontecer. Aqui no Brasil ainda é uma possibilidade. E nesse aspecto também quero dizer o seguinte:
como ministro da Justiça e Segurança Pública, nós tivemos o período no que houve a maior queda histórica do número de assassinatos no país. Foram 22% no ano que eu fui ministro da Justiça. E eu fui para cima do crime organizado, que é talvez o principal problema hoje de preocupação que temos no país. Tanto assim, Eduardo, que eu sou o único ministro da Justiça e Segurança Pública ameaçado pelo PCC. Você não vê o PCC ameaçando outros ministros porque não incomodaram. A mim, sim, porque eu incomodei e pretendo continuar nessa vertente. Independente, acredito no setor privado, precisamos ter os serviços públicos de primeiro nível. Agora, não contem comigo para ser leniente em relação à corrupção e ser leniente em relação ao crime organizado. Em relação à corrupção e crime organizado, é política de tolerância zero. Tá certo, o senhor tocou nessa questão da segurança pública. Existe uma atuação sua nesse sentido, inclusive com destinação aqui para Ponta Grossa, para a Guarda Municipal, né? Explica para a gente como o senhor tem trabalhado isso em outros municípios, obviamente, mas aqui especificamente. Certamente, a gente tem as emendas, né, parlamentares, muitas pessoas tentam demonizar, e assim, se desviou dinheiro público, seja de emenda parlamentar ou qualquer outra coisa, a resposta tem que ser a prisão, a cadeia. Ninguém é tolerante com desvio. As emendas precisam ter transparência. Minhas emendas parlamentares estão todas em transparência ativa, ou seja, o cidadão pode entrar na internet e vai encontrar lá todos os detalhes sobre valores, beneficiários, datas e contratos. Está lá em contatoseguro.com.br/Gabinete Sérgio Moro. Convido, né, quem está nos assistindo até para acompanhar. Dentro dessas emendas, tenho destinado uma boa parte para a segurança pública. Destinei para a segurança pública do Estado, inclusive para setores que muitas vezes não chamam tanto atenção, como a polícia científica, mas a gente sabe que se você investir em elucidação de crimes, o resultado disso é positivo para todo o Estado do Paraná. E tenho também destinado pontualmente recursos para as guardas municipais, inclusive para a Guarda Municipal aqui de Ponta Grossa, assim como de Maringá, assim como Foz do Iguaçu e várias outras cidades. A gente tem que ajudar sempre que for possível. Agora, uma coisa só que eu queria dizer, Eduardo, para as pessoas prestarem atenção, que isso é muito importante nas eleições, verem se o que a pessoa fala corresponde ao histórico da vida dela. Porque ninguém vai chegar aqui, Eduardo, vai falar que é contra a corrupção, que é a favor da corrupção, ou que é a favor do crime organizado. Agora tem que ver o que a pessoa fez na carreira pública dela contra esses malefícios, contra esses vilões. Assim, quando a gente fala de transparência também e cuidado da coisa pública, tem que ver o que a pessoa faz, para não ficar aquela coisa assim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Eu quero dizer, que acho que posso dizer isso com muita tranquilidade, que as minhas palavras correspondem aos meus gestos. As pessoas me conhecem pelo que eu fiz, né, na minha história, e menos até em relação ao que eu falo. Mas o que eu falo eu sempre cumpro e corresponde ao meu histórico. Acho que isso é essencial, porque falar é muito fácil, fazer que faz a diferença. Tá certo. O senhor teve aí na sua trajetória mais de 20 anos, né, como magistrado, e desde que ingressou na vida pública, teve aí a sua passagem como ministro, também, quando ingressou no Podemos e foi inclusive pré-candidato à presidência, né, em determinado momento. O senhor é senador pelo União Brasil, né? União Brasil que inclusive elegeu entre as principais cidades do Paraná, elegeu a atual prefeita de Ponta Grossa, Elizabeth Schmidt, né? Como que está esse trabalho do partido, né, que tem o senhor como principal liderança aqui no Paraná? Olha, até cumprimentar a prefeita Elizabeth, faz um grande trabalho aqui na cidade de Ponta Grossa, foi reeleita, nós a apoiamos, a gente tem visto a cidade avançar. Ponta Grossa é um dos orgulhos aí do Paraná, uma cidade que cresce, né? O setor, a industrialização aqui é impressionante, ela está se beneficiando da posição geográfica ali vantajosa, mas também dos recursos humanos que ela dispõe, ou seja, do cidadão de Ponta Grossa e da própria região de Campos Gerais. E aqui tem até uma questão, Eduardo, que é bastante importante. Eu tenho circulado muito no estado do Paraná,
Fiz até uma caravana agora no recesso legislativo, 17 dias numa van, viajando em cidades do interior. E a gente tem que reconhecer, olha, o Paraná, como disse, é acima da média. Mas tem muitos problemas que nós precisamos resolver. E problemas crônicos, que vão se arrastando há décadas. As nossas estradas, por exemplo, principalmente lá no interior, mais no interior, são ruins. Né? Nós ficamos com um pedágio de 30 anos que só produziu atraso e tirou o dinheiro dos paranaenses. Não podemos deixar um novo pedágio acontecer a mesma coisa. É certo que a modelagem é melhor, mas precisamos ter pessoas vigilantes e governo também do estado vigilante em relação a isso. Ponta Grossa, como está mais perto ali de Curitiba, a situação é mais favorável, mas mesmo assim, vamos dizer, essa estrada aqui entre Ponta Grossa e Curitiba, sempre que acontece um acidente, fica lá um congestionamento, né, inimaginável. E também para a gente circular na região, por exemplo, ir para cidades aqui como Irati, é sempre um problema. Nós temos que melhorar a infraestrutura do nosso estado. Isso vale para aeroporto, isso vale para estradas, isso vale para o nosso porto. E o que eu também quero dizer aqui, até para responder mais diretamente a sua pergunta, as pessoas se preocupam na época das eleições com o quê? Com a pessoa e com o projeto. Né? O partido acaba sendo uma preocupação posterior. As questões partidárias vão se resolver, né, aí com o tempo. A União Brasil é um grande partido, um partido aí de direita e de centro-direita. Né? Tem ali no Congresso dividido, né? Tem alguns que apoiam o governo, tem outros nos quais eu me incluo que são oposição ao governo, mas eu sempre atuei com independência e sempre fui oposição a esse governo Lula. Então as pessoas sabem quem eu sou, né, para fazer as suas escolhas do próximo ano. Tá certo. A sua relação, senador, com o atual governador Ratinho Júnior, como que o senhor tem tratado? Afinal de contas, o senhor representa o Paraná, né, no Senado Federal. O governador tem o governo bem avaliado nas pesquisas, né? A gente sabe que ele vai apresentar, ele já disse isso publicamente, né, que vai apresentar um nome para ser o candidato apoiado por ele, né, nas próximas eleições. Nós temos aí 3 nomes que têm despontado, dentre aqueles que compõem o grupo do atual governo, né, que 2 dos secretários, né, o Guto Silva, também o ex-prefeito de Curitiba, o Rafael Greca, e também o atual presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, o deputado Alexandre Cury. Né? Um desses deve ser o candidato a vir apoiado por ele. Né? Mas o senhor tem algum contato tão político ou é realmente uma relação mais republicana como representante do Paraná no Senado? Eu tenho uma relação normal, né, cordial com o governador Ratinho Júnior, tem as questões importantes aqui para o estado e evidentemente tem sempre que tratar desses assuntos. Vamos lembrar que passamos inclusive por uma reforma tributária, né, no qual esse equilíbrio federativo foi objeto de discussão. O governador tem o plano, né, de se apresentar como candidato a presidente, é um player, né, isso é reconhecido nacionalmente. Temos que ver se esse plano vai ou não ser viabilizado, porque a presidência, né, o pessoal muito diz isso, é destino, não é uma coisa simples. Tem outros candidatos, o governador Caiado, lá de Goiás, tem o próprio Bolsonaro, que busca recuperar a sua elegibilidade. Temos lá o governador Zema, temos o governador Tarcísio Freitas, lá de São Paulo. Vamos aguardar esse cenário. O que nós não podemos no próximo ano, continuar com o Lula como presidente. Porque nós já estamos vendo a ruína que o nosso país está sendo transformado, inclusive agora com um conflito desnecessário com os Estados Unidos. E eu atribuo a culpa aqui, muito claramente, ao Lula. Foi ele que, além de não abrir pontes com o governo norte-americano, tem adotado uma postura hostil. Isso vai gerando as suas consequências. Quando vai lá, ele resolve lá na Rússia aplaudir as tropas do Putin que vai invadir a Ucrânia. Quando ele resolve lá criticar Israel, que é um aliado histórico dos Estados Unidos. Quando ele vem com essa história de tirar o dólar das transações internacionais, tudo isso vai gerando ali uma reação. Então, respeito o governador, respeito os planos dele. Eu tenho aqui o meu projeto. O que eu posso dizer é o seguinte, nacionalmente, e isso o eleitor paranaense pode reconhecer que eu cumpri minha palavra em 22, eu não fui apoiado nem pelo Ratinho,
e nem pelo Bolsonaro para o Senado. Mesmo assim, eu ganhei a eleição. Porque também tem uma coisa, eu acho que o candidato ele tem que ter o valor por ele mesmo, e não o valor por alguém que o apoia. Se tiver o apoio, parabéns. Mas ele ser um candidato só pode ser viabilizado se ele tiver o apoio de uma outra pessoa, a meu ver, daí falta a ele, né, a substância necessária para ele se apresentar como candidato. Porque daí acaba sendo uma espécie de uma marionete. Mas, enfim, o fato é que nas eleições de 22, mesmo não tendo tido apoio do Bolsonaro, eu estive lá no segundo turno, no debate presidencial, defendendo o Bolsonaro, porque nós não podíamos correr o risco de ter o Lula eleito. Infelizmente, né, a eleição foi perdida, estamos vendo esse desgoverno. Então, da mesma forma, no próximo ano, eu estarei contra o Lula no plano nacional. Não serei eu o candidato, como disse, meu projeto, que vou tomar ainda essa decisão, é outro, mas o paranaense pode contar comigo que a gente não vai deixar o nosso país na mão num momento decisivo. É uma questão aí de palavra e de honra. Pois realmente é um cenário aí, como a gente bem está tratando, pré-eleitoral, né? Mas as peças elas vão se movimentando aí nesse tabuleiro político-eleitoral neste momento. Aqui no Paraná, ele é um estado tradicionalmente aí, mais de direita, centro-direita, né? A esquerda, aí, principalmente em nível de governo estadual, ela não tem aí se sobressaído, né? Existe uma preocupação também de não deixar um candidato aí, eventual de esquerda também vir crescer nas pesquisas nesse momento? Sim, nós precisamos tomar muito cuidado, porque, veja, no pior cenário possível, espero que não aconteça, mas podemos ter a reeleição do Lula. E aí nós vamos ter que proteger o nosso Estado. Vamos ter que proteger na área da segurança pública, porque a gente sabe que a criminalidade avança com o governo do PT, já que eles não têm política de segurança. Nós temos o risco de desrespeito ao direito de propriedade, né, invasões de terras. Veja o que acontece na Bahia, que é um governo estadual ocupado pelo PT. Veja o que acontece aqui na nossa região oeste, na região lá de Guaíra e Terra Roxa, com terras invadidas e que os proprietários não conseguem aí as reintegrações de posse. Seria muito pior se tivesse um governo alinhado ao PT. O governador aqui não é, mas seria muito pior e a gente não pode correr esse risco, inclusive, de colocar no governo do Estado alguém que ou seja do PT, ou seja aliado do PT, ou seja alguém disfarçado, né, de centro-direita ou de centro, e muitas vezes está alinhado ali ao PT. Acho que eu tenho a prova, né, pela minha história, que não é o caso. E aqui não é uma questão de polarização, de antagonismo, é uma questão que a gente não acredita nas mesmas coisas. Eu acredito na honestidade na política, eu acredito na necessidade de combate ao crime, mas a gente também acredita em pautas, né, como, por exemplo, precisamos ter serviços de qualidade na educação pública, inclusive valorizando o professor. Eu sou filho de professores. Minha mãe era professora, hoje aposentada, mas foi professora do ensino médio lá em escola pública em Maringá. Meu pai era professor da Universidade Estadual de Maringá. A gente não consegue ter uma boa educação se a gente não valoriza os profissionais da área. E aqui no Paraná a gente precisa sim voltar a valorizar mais os professores. Então, no fundo, o que a gente vê essa questão direita, esquerda? Primeiro, o cidadão se preocupa com o que funciona e o que não funciona. Agora, em matéria de estratégia de desenvolvimento, principalmente econômico, a grande questão é, a esquerda, né, o PT, acredita que o desenvolvimento se faz através do Estado, através do governo. Isso não deu certo em nenhum lugar do mundo. É só ver o que aconteceu lá com a União Soviética, é só ver os países que apostaram, né, nesse tipo de solução. Enquanto que eu acredito, sim, no setor privado. Né? Acredito na iniciativa privada e na competição dentro de um modelo capitalista como a melhor forma de você encontrar bons resultados econômicos. E aí o Estado tem deveres regulatórios, sim, que não podem ser exagerados, e tem também deveres de fomentar o desenvolvimento daquelas infraestruturas necessárias, né, para que o setor privado possa ali se desenvolver. Mas não ele assumir essa função para ele diretamente toda aí produção. Não ele ter uma presença excessiva. Outras palavras, a gente também acredita no trabalho, no emprego, né, para o valor do indivíduo, e não
não pode ficar totalmente dependente desses programas, muitas vezes, de transferência de renda, assistenciais, que são importantes, mas o foco tem que ser crescimento econômico e emprego. É assim que o país cresce, é assim que o Paraná se desenvolve. Senador, uma outra questão, até o senhor comentou dessa questão partidária, obviamente que na hora de destinar o voto, como o senhor disse, né, o eleitor ele olha mais a pessoa realmente, né, o histórico para destinar. Mas no país nós vivemos um sistema eleitoral em que a pessoa precisa ser filiada a um partido para poder ser candidato, né? E a gente vê também a questão... algumas pessoas, né, quando a gente comenta, né, qual o grupo político do senador Sérgio Moro? Será que ele teria aí uma composição, afinal de contas, a estrutura de um governo do estado ela é muito grande, né? Muitas secretarias, muitas regionais a serem preenchidas. Onde que eu quero chegar, senador? O União Brasil está passando por uma federação, né, junto com o PP. O PP, no Paraná, tem como principal figura o Ricardo Barros, né, que tem aí uma ligação com o atual governo do Ratinho Júnior, mas ele caminha com as próprias pernas. Ele tem aí uma representatividade no cenário político no Paraná. O senhor tem conversado com ele a respeito dessa federação? O senhor acredita que numa futura possível candidatura sua ele teria um papel aí preponderante ou o senhor ainda não conversou com ele? Olha, essas configurações partidárias, essas formações, elas vão ser resolvidas aí no decorrer do tempo. Essa questão de grupo político é muito relativa. Vamos dar um exemplo aqui. O pessoal às vezes, não tem grupo político. Não, peraí, a própria prefeita aqui de Ponta Grossa é a nossa aliada. Nós a apoiamos e ela nos apoia. Temos um grande suporte na sociedade civil organizada, temos um grande suporte aí no setor privado, que querem ver uma coisa diferente na política. Então eu entrei, nunca previ que eu iria entrar na política. Fui juiz 22 anos, depois ministro. Como ministro, sempre me vi como alguém técnico. Entrei na política, mas também quero fazer alguma coisa diferente. Senão, ficaria ali no setor privado. Então a gente quer fazer, se for tomar essa decisão mesmo de concorrer ao governo do estado, nós queremos fazer um governo irrepreensível, que o paranaense possa se orgulhar de dizer, mais uma vez, o Paraná em primeiro lugar. Vai ser um modelo, por exemplo, de crescimento econômico, vai ser um modelo de investimento em infraestrutura, vai ser um orgulho de valorização dos professores e educação pública. Vamos enfrentar o desafio da saída. E vai ser aqui, nós vamos buscar excelência em segurança pública. A gente precisa transformar isso aqui em um lugar mais seguro que a Suíça. Tem que ser ousado nisso aí, entendeu? Além disso, vamos fazer diferente de Brasília. Enquanto Brasília abandonou o combate à corrupção, a gente vai dar aqui o nosso exemplo. Essas construções aí de alianças, quem vai ser o quê, quem vai fazer o quê, essas coisas vão se ajeitando ali com o tempo. Mas, como se diz, você tem uma história e uma história que você não desonra. E também uma palavra que você não desonra em relação aos paranaenses. Essas construções vão ser feitas aí no decorrer do caminho. O União Brasil, o PP, todos eles têm vários personagens ali políticos, pessoas talentosas, pessoas que eventualmente podem contribuir e outras talvez não. Vamos ver como é que isso vai fazer, assim como também de outros partidos. É muito cedo para dizer onde cada peça vai se encaixar na construção desse tabuleiro. Sim, Até porque a gente fala muito na eleição, obviamente em nível estadual, né? A gente vai ter a eleição à presidência, mas em nível estadual a sucessão aí, ao Palácio Iguaçu ao governo do estado. Mas nós vamos ter aí a vaga de vice também e também 2 vagas ao Senado, né? Vão ser aí para representar também o Paraná no Senado Federal. Senador, a gente está aí, a gente está se encaminhando aí para o final da nossa conversa, da nossa entrevista, né? Mas eu gostaria de encerrar fazendo uma pergunta que muitas pessoas me perguntam. Como é que a gente trabalha com política e o pessoal sempre quando comenta a seu respeito, mas qual é a ligação do senador Sérgio Moro com Ponta Grossa? Algumas pessoas falam, ele nasceu em Ponta Grossa, ele se criou em Ponta Grossa, tem parentes em Ponta Grossa. Gostaria que o senhor respondesse essa pergunta aí, qual que é a sua ligação com Ponta Grossa aqui, senador? Olha, essa é muito fácil de responder, né? Meus pais nasceram em Ponta Grossa, se formaram aqui em Ponta Grossa. Os meus parentes, a grande maioria dos meus parentes estão aqui na cidade de Ponta Grossa, mas
Meus pais, eles depois de formados, foram trabalhar em Maringá. E eu nasci em Maringá, lá no norte do Paraná. Vinha muito quando na minha infância e na minha adolescência aqui para Ponta Grossa para visitar os parentes, visitar os meus avós. Tenho um grande orgulho aqui de ter essa conexão com a cidade de Ponta Grossa. Então, sempre que eu venho aqui, aliás, né, claro que a cidade mudou muito, ela cresceu muito. Aliás, ela ficou um período que ela parecia um pouco estagnada e de repente ela deu um salto assim extraordinário, que a gente tem que elogiar aí os cidadãos pontagrossenses. Mas sempre que eu venho aqui, a gente sente, né, aquele carinho, aquela lembrança, aquelas memórias, não só pela cidade, mas também pelos parentes que ainda vivem aqui e os parentes que infelizmente também se foram, né? Infelizmente, por exemplo, os meus avós e avós, né, já faleceram, já idade, né, avançada, por aí as mais variadas causas, mas a gente tem esse carinho particular aqui pela cidade de Ponta Grossa. E tem bons amigos também, então sempre que a gente vem aqui é uma grande satisfação. E eu lembro, assim, a gente tem essas questões também, até questão de time, né, o Operário, às vezes a gente ficou muito feliz de ver o Operário avançando até a final do Campeonato Paranaense. Foi ruim que foi com o Maringá, né? A gente ficou num dilema ali complicado, mas é uma cidade que merece todos os elogios ao cidadão pontagrossense e a gente está aí sempre para ajudar a revelar esse carinho que a gente tem pela cidade e pela região. Tá certo, então, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui na nossa série, né, levando informação aí aos seguidores do Portal A Rede, do Doc.com, né, e à medida que as coisas forem acontecendo, a gente chama novamente aí para passar mais informação aí aos nossos seguidores. Muito obrigado, Eduardo. Um prazer mais uma vez estar falando aqui com vocês da rede, com o portal e com as pessoas que nos acompanham, né? Hoje, na verdade, nem é Ponta Grossa, nem só é Campos Gerais, no fundo, com a potencialização que a gente tem da internet, todo mundo, né, pode acompanhar esse tipo de vídeo. E a rede acho que faz um papel importante de ilustrar, de informar. Muita coisa ainda vai acontecer e o país está passando por um momento difícil. Então, quero só finalizar aqui dizendo que podem sempre contar com essa pessoa aqui que vos fala, né, lá em Brasília, para tentar fazer a coisa certa, mesmo nessas confusões que a gente está vendo, e lá adiante para a gente proteger o nosso estado do Paraná. Tá certo, então, essa foi a entrevista com o senador Sérgio Moro, do União Brasil, na nossa série de entrevistas com pré-candidatos, já com vistas às eleições do ano que vem. Nós vamos ficando por aqui, doc.com, você bem informado, e aconteceu, tá na rede.